Nós estamos vendo então, irmãos, a pergunta de número 195, que é a pergunta que diz: o que pedimos na sexta petição? O que é que nós pedimos na sexta petição? Se nós recorremos aí à oração do Pai Nosso, ou oração do Senhor, né? Daí dominical. Eu me lembro uma vez que eu estava ainda em Belo Horizonte, eu creio que eu era seminarista, e na igreja que eu participava ali, adorando a Deus, e trabalhava também como seminarista, uma irmã me falou: essa oração é dominical porque pode orar só no domingo, né? É por isso que é dominical. E eu também, muito tempo atrás, eu pensava que era isso mesmo, que era dominical porque era oração no domingo, mas não, né? Ela é chamada dominical porque ela é domini. Ela é do Senhor, no latim, né? Oração domini, do Senhor. Então ela é a oração dominical, ela é a oração que o Senhor nos ensinou, né? Ela pode ser orada qualquer dia, né? Não precisa ser só no domingo, né? Mas a sexta petição é: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, ou do maligno, né? O termo animal na oração é maligno. O mal ali, ele é personificado, ele é o maligno. Então a melhor tradução é: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, de Satanás. É que essa é a petição. Como vai trabalhar a nossa pergunta de 95? O nosso licenciado Mateus começou a ver com vocês na terça. Eu vou só lembrar a resposta, a pergunta, e nós vamos já pular para onde ele parou. Tá bom? Então, o que pedimos nessa sexta petição, que é: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno? Reconhecendo que o muito sábio, justo e gracioso Deus, com vistas a diversos fins santos e justos, pode dispor as coisas de tal maneira que somos assaltados, frustrados e temporariamente escravizados pelas tentações, que Satanás, o mundo e a carne estão de prontidão e cheios de poder para nos desviar e nos enlaçar, que nós, mesmo depois do perdão de nossos pecados e graças à nossa corrupção, fraqueza e falta de vigilância, não estamos apenas sujeitos a sermos tentados e prontos a nos expormos às tentações, mas também não temos em nós mesmos a capacidade nem a vontade de resistir às tentações ou de sair delas, nem de tirar delas proveito ao nosso aperfeiçoamento, e que merecemos ser deixados debaixo do poder da tentação. Por isso tudo é que pedimos na sexta petição, que é: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, que Deus de tal maneira domine o mundo e tudo que nele há, subjugue a carne e refreie Satanás, dispõe em ordem todas as coisas, conceda todos os meios de graça, abençoe-os e nos estimule a usá-los vigilantemente, para que nós e todo o seu povo sejamos, pela sua providência, guardados da tentação do pecado, ou que, se tentados, sejamos poderosamente sustentados e capacitados pelo seu Espírito a permanecer firmes na hora da tentação, ou que, se cairmos, sejamos novamente levantados, retirados do pecado, e que disso façamos uso e proveito santos, para que a nossa santificação e salvação sejam aperfeiçoadas, Satanás seja calcado sobre os nossos pés e sejamos plenamente libertados do pecado, da tentação e de todo o mal para sempre. É interessante que a confissão, ou melhor, o catecismo nos lembra que nós oramos a Deus para que Ele nos livre da tentação, e Ele pode nos livrar da tentação, mas que se nós formos tentados, que Ele nos livre de cair, e se nós cairmos, que Ele nos dê a graça de nos levantarmos. Então são três questões aí que nós pedimos: Senhor, livra-me da tentação. Ele pode livrar, mas Ele pode permitir que nós sejamos tentados. Senhor, se então for eu tentado, que eu não caia, mas Ele pode permitir que nós caiamos, para um plano dele. Então, Senhor, se eu cair, me levanta, ok? Então nós podemos enfrentar com relação às tentações três situações: não sermos nem tentados,
em determinada ocasião, não cairmos, e se cairmos, Deus nos levantar. Entendeu? Então nós temos essas três relações, por assim dizer, com a tentação. Podemos ter essas três relações com a tentação. Há uma conexão entre o que a gente pede e aquele salmo que foi o objeto do sermão domingo, não é? Que se não fosse Deus, se estivesse ao nosso lado, a gente já tinha. Perfeito. Isso Perfeito. é uma conexão. Perfeito, ótimo. Certamente, o senhor lembrou muito bem. Essa conexão, sim. Perfeito. Vamos lá, então, eu vou pular isso aqui, irmãos, porque o nosso licenciado Matheus já deu essa lição para a gente não repetir e não ficar muito longe do tempo nosso, tá? Então, vou passar aqui e eu marquei onde ele parou, tá? Nesse comentário que diz o seguinte: a carne, nossa natureza corrompida pelo pecado, como aliada de Satanás, está pronta a nos fazer cair em pecado. Então nós não temos que pedir a Deus que nos faça resistir ao maligno, mas que nos guarde de nós mesmos. Por quê? Porque a nossa carne está sempre disposta a fazer a vontade do diabo. A nossa carne é também chamada na Bíblia de o velho homem, quando Paulo diz despojando-nos do velho homem, né? Não pode confundir velho homem com homem velho, tá? Com um idoso, né? Porque eu me lembro uma vez que meu pai estava fazendo um gabinete com uma moça que estava chegando para a igreja, moça vinda de uma igreja neopentecostal. Aí ela estava contando as tentações que ela estava passando. Aí o meu pai disse assim: isso é por causa do seu velho homem. Aí ela: velho homem? Aí ela, meu pai: o velho homem. Ela: que velho homem? Aí o meu pai: mas você não sabe o que é o velho homem? O que é o velho homem? Aí ela: é um homem velho. Aí meu pai teve, não, o velho homem é o princípio do pecado que há na nossa carne. É aquele restante da natureza pecaminosa que está sendo vencido em nós. Isso é um velho homem. Então o velho homem é a carne que ainda habita em nós. É o mal que ainda habita em nós. John MacArthur, ele no livro, ele nos seus livros, ele explica isso de uma maneira magnífica para mim, no meu entender. Ele diz assim que o crente, ele ainda possui o velho homem, mas o velho homem do crente está sendo destruído. Ele não tem mais o controle. No ímpio, o velho homem não é um velho homem, ele é o homem que tem o controle. Mas no crente é um homem que está sendo destruído, esse velho homem, essa carne, esse princípio carnal. Mas ele ainda pode se levantar. Ele muitas vezes quer se levantar. Aí John MacArthur usa a imagem de um corpo, um cadáver. Ele está morrendo, está se decompondo o cadáver, mas você sente ainda algumas coisas dele, você sente cheiro. Essa é a ideia do velho homem em nós. Ele está sendo destruído pelo Espírito. Ele será destruído pelo Espírito, porque o Espírito vai vencer. Deus vencerá em nós, ok? Mas não quer dizer que nessa vida esse velho homem em decomposição ainda não cheire, ainda não mostra que está lá ainda, tem alguma coisa dele. Daí que vem aquelas repentinas tentações que nós temos, aqueles impulsos carnais, ok? Porque ele ainda está lá, ainda que esteja sendo destruído, ok? Então ele diz que fala nós vamos chegar nesse ponto, bem lembrado, essa questão do conflito, nessa batalha entre espírito e carne, né? Entre o novo homem e o velho homem. Vamos lá? O segundo ponto aqui é o seguinte: devido à corrupção da natureza neles restante, em nós, crentes, até mesmo crentes verdadeiros estão sujeitos não só à tentação, mas algumas vezes se expõem a ela de maneira inconsequente. Então veja só, o que a Bíblia, nesses textos aqui, falam acerca da tentação nos crentes. Por causa desse princípio restante, da corrupção do velho homem que ainda está em nós, como acabamos de explicar, nós ainda estamos, mesmo que verdadeiramente crentes, nós somos crentes verdadeiros pela graça, nós cremos em Cristo, mas isso não nos exclui de sermos tentados, nem ainda mais de nos expormos à tentação. Pense em Davi. Davi era um verdadeiro crente, né? Só que ele se expôs à tentação, ao pecado, com Betseba, por exemplo.
certo? Ele se expôs daquilo, mas ele é um verdadeiro crente. Mas ele, ao mesmo tempo, tinha aquela natureza que nós temos, que ainda que está sendo destruída, ainda tem força. Então que nós sejamos atentos, estejamos atentos a isso. Não é porque eu e você somos crentes que nós não somos tentados, e nem que não por vontade própria nos expomos a pecados. Os pais devem estar muito atentos a isso com relação aos seus filhos, né? Porque nós temos filhos crentes, nós podemos entender que nossos filhos, por serem crentes, não estão expostos ao pecado, que o pecado não tem força nele. Tem, porque ainda neles, como em nós, há ainda esse princípio carnal que está sendo destruído, mas há. Então os pais devem vigiar os filhos, como Jó fez, né? Jó orava pelos seus filhos e dizia consigo mesmo: quem sabe eles não pecaram. Então ele levava em conta essa natureza ainda restante nos filhos dele, essa natureza corrupta. Então, e veja, se nós estamos atentos assim com os nossos, também conosco nós devemos estar. É por isso que é perigoso, irmãos. Hoje há muita gente infantilizada dentro da igreja, né? A igreja cristã, a igreja protestante, evangélica, é a igreja muito infantilizada, infelizmente, em muitas ocasiões, em muitos contextos. A pessoa acha que ela está num parque de diversão, né? Você viu aquele crente que parece que está num parque de diversão? É o que mais tem hoje. Ele só fica pulando, dançando, sabe? Ele não percebe que ele está num campo de batalha, não estamos num parque de diversão. Nós estamos num campo de batalha, totalmente diferente. Por isso a Bíblia fala assim: sede sóbrios e vigilantes. Numa batalha, num parque de diversão, você não está sóbrio e vigilante. Mas numa batalha você está. Porque o diabo, o vosso adversário, está ao redor de vocês, procurando a quem destroçar. Então você não fica. Você lembra quando Paulo escreveu aos Coríntios? Eu gosto muito daquela passagem de Paulo aos Coríntios, quando Paulo diz assim: vocês estão reinando sem nós. A quem dera nós estivéssemos reinando com vocês. É porque a igreja de Corinto levava tudo meio que na brincadeira, sabe, os dons. Lembra como eles tratavam os dons? A questão de ficar mostrando dom, ficar sustentando, pareciam crianças. Paulo diz: vocês parecem estar reinando sem nós. Quem dera nós estivéssemos reinando com vocês. Mas aqui do lado de cá, aí Paulo diz assim, né? Aqui do lado de cá nós estamos sofrendo por Cristo. Aqui do lado de cá eu estou esmurrando meu corpo para não pecar. E vocês aí estão se divertindo, cantando, como se a batalha tivesse acabado. Mas a batalha não acabou. Nós vivemos um contexto de um povo que pensa que a batalha acabou. Mas ela não acabou. Nós temos que ficar sóbrio e vigilante. Foi a ordem do nosso Senhor, né, do nosso comandante. E é triste ver uma igreja infantilizada, que não entende isso. É por isso que você vê hoje nas fileiras das igrejas tantos escândalos, tanto pecado, que as pessoas pensam que Jesus venceu Satanás na cruz, o que é verdade, obviamente, mas ele está vencido. Não, ele tem a cólera dele. Lembra do que a Bíblia diz? Porque ele resta pouco tempo, então ele está mais colérico do que nunca. Então ele ainda é um terrível adversário. Ainda que já decretada a sua queda, ele ainda não foi lançado no inferno. Ele ainda está ao derredor. Ok? Então, por isso que diz o texto, por isso que nós pedimos: Senhor, livra-nos do maligno. Porque nós sabemos que ele está ao redor. Então isso tudo é muito importante aqui. Então a gente tem que entender que mesmo crentes, nós estamos sujeitos a tentações. E a nos expormos, nós irmos atrás delas, tá? Não é só elas não é só que elas nos alcancem, mas nós procurarmos também. Muitas vezes na nossa vida nós procuramos cair em tentação. Não é que ela chega a nós vamos até ela. Nós temos que ficar vigilantes nisso. Vamos lá? Somos por nós mesmos incapazes de resistir a tentações, de sair delas e de tirar proveitos delas para o nosso aperfeiçoamento. Isso aqui é muito importante, isso aqui é muito interessante também. Alguém leia aí 2 Crônicas 16, 7, 10, por favor. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus,
o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros de cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele lhe entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Perfeito. Asa, um dos reis de Judá, ele faz uma aliança com, aí diz o texto, né? Com a Síria, né? Porquanto confiaste no rei da Síria. E ele peca em fazer isso, né? Porque o profeta que é levantado, Anani, ele fala: se você tivesse confiado no Senhor, Deus tinha entregado o exército da Síria nas suas mãos, como entregou o dos etíopes. Então ele peca, ele faz errado. Aí o profeta vai corrigi-lo, certo? Chega lá e fala: você pecou. Aí o que ele faz? Ele piora o pecado dele. Ele vai e pega o profeta e coloca na prisão. Então, o que está acontecendo aqui? É o que o catecismo diz ali. Nós não temos condição por nós mesmos. Veja, não é nem de resignação ou sair delas, é de aprender com elas. Se Deus não nos ensinar, nós não aprendemos. Nós podemos sofrer 1000 vezes com tentações e cair nelas, mas se Deus não ensinar, a gente cai de novo, de novo, de novo, de novo. Você já viu, às vezes nós falamos coisas assim, do tipo: a pessoa passou um aperto, por causa de uma tribulação, a gente fala assim: agora ele aprende. A gente tem que falar assim: se Deus quiser, ele aprenderá. Se Deus quiser, porque se Deus não agir, ele não vai aprender. Daqui a pouco ele está envolvido na mesma coisa. Você conhece gente assim? Que faz uma coisa de errado, dá mal, com um monte de confusão, aí a pessoa, Deus dá a graça, quer seja comum, quer seja especial, a pessoa sai daquele aperto, daqui a pouco ela está fazendo a mesma coisa. E nós somos assim, se Deus não agir. Então por isso nós temos que pedir: Senhor, livra-nos da tentação, não nos deixe cair nela, e se que nós cairmos, nos levante a ponto de nós não cairmos mais, não nos permita voltar a ela, porque nosso coração quer muitas vezes voltar à tentação, quer fazer a mesma coisa. Isso aqui é muito importante. Se Deus não agir, se Deus não ensinar, a gente não aprende nada, por mais que soframos por causa de pecado. O exemplo é de José, né? Deus não livrou ele da tentação, ali, quer dizer, Deus o guardou da tentação. Mas não livrou ele de ser tentado, ele foi tentado. Perfeito. E aí? Aí diga. Deus deu graça para que ele não caísse nas mãos também. Você vê que Deus não livrou ele da tentação, mas o livrou de cair na tentação. Ele foi tentado, mas Deus deu graça a ele dele não cair na tentação. Então, perfeito. Tem aquele texto que diz: de da volta ao vômito. Perfeito. Mas aí acontece, Luísa, como você bem lembrou, acontece com não crentes. Esses são não crentes. Tanto que lá vai dizer, né? Aqueles que saíram do nosso meio, que não eram nossos, com eles aconteceu o que diz o adágio verdadeiro: o cão voltou ao próprio vômito e a porca voltou-se a remover-se no lamaçal. Então está falando de não crentes aí. Agora veja, minha irmã, você não está de tudo errado aí ou imprecisa a lembrança, porque crentes podem agir como não crentes, e é uma verdade. Às vezes você vê um crente, uma pessoa crente fazendo coisas erradas repetidas vezes. É óbvio, no fim a graça vai prevalecer, ele vai aprender, mas ele pode por um tempo estar se vivendo como um ímpio, parece um ímpio vivendo, como por exemplo Davi ele peca com Betseba, ao invés de confessar o pecado, o que ele faz? Ele esconde, ele mata Urias para esconder, ele está vivendo como um ímpio. Ele não era, mas ele estava se comportando como um, ok? Até que a graça prevaleceu.
Ele se arrependeu, Deus o abençoou e Deus salvou. Mas ele num período viveu como se fosse um ímpio. Eu imagino que para quem conhece, se alguém, alguém sabendo do que Davi tinha feito, vivendo ali, convivendo com ele na época, poderia duvidar, falar assim, esse cara é mesmo crente? Eu tenho certeza, nós duvidaríamos. Esse cabra aí é crente mesmo, esse cara? Porque ele não está parecendo. Tem hora que crentes não parecem crentes. Esse é o meu ponto. É o ponto aqui. Então, se Deus, então a gente tem que pedir, Senhor, que eu não caia em tentação, e se eu cair, Senhor, sou me livre e não faça eu voltar a ela. Essa é a oração. Enquanto líderes e pastores que a gente já acompanhou no dia, que a gente viu realmente que ele era crente, e aí caiu e depois fica até difícil de se recuperar. Perfeito. E não que Deus não restaure tudo, mas você falou, é muito difícil gozar da mesma posição anterior. É muito difícil. E com razão, né? Porque o pecado faz isso mesmo. Um líder, que o pastor ou quem quer que seja que cai e depois não goza mais de confiança, não pode reclamar por não gozar de confiança mais. Porque esse é o preço do pecado. Esse é o preço do pecado. O pecado é terrível. Vamos lá? Nós pedimos a Deus que domine o mundo, subjugue a carne e refreie a Satanás e disponha em ordem todas as coisas para que sejamos guardados da tentação. Então Deus tem o poder, irmãos, veja só, de impedir que o mundo nos tome de assalto, que ele faça pressão sobre nós de tal maneira que nós venhamos a pecar, que ele, quer ver, eu vou dar um exemplo, no seu trabalho, por exemplo, tem alguém lá que te prejudica, ou no caso de um homem, por exemplo, uma mulher sedutora, que dá em cima de um homem no serviço, e esse homem é um crente, e ele começa a orar a Deus, Senhor, eu tenho resistido, tem sido muito difícil, Senhor, na sua providência, dê um jeito, Deus, de retirar essa tentação de mim. E Deus pode fazer isso. Aquela mulher é transferida para outra empresa, ou para outro prédio daquela mesma empresa, uma outra filial, e aquela pessoa é livre daquela tentação de mim. Entendeu? Deu para entender esse exemplo? Deus pode livrar nesse sentido de uma pressão do mundo, daqueles que habitam no mundo, que jazem no maligno. Você deve orar, e eu também. Senhor, eu estou sendo tentado no meu trabalho, e tem sido muito difícil, Senhor, dá um escape para mim, e Deus pode fazer isso, tá? Veja, Deus pode subjugar a carne, Senhor, me livra da tentação no meu trabalho, e aí a tentação persiste, Senhor, talvez seja da tua vontade, não tirar essa pessoa aqui do meu convívio, mas subjuga a minha carne, coloca a minha carne no lugar dela, destrói a minha carne, me dá graça para resistir. No caso de José do Egito, que foi bem citado por Carlos, aqui, Diácono Carlos. A mulher de Potifar não sumiu. Ele teve que o quê? Subjugar a carne dele. Deus deu graça a José de não. Deus não faria isso com o Senhor da casa, que me confiou todas as coisas, menos você, e não pecaria contra Deus. O que José fez ali? Ele subjugou a carne dele. Ele disse não a ele mesmo. Deus dá poder para nós dizermos não à nossa carne. Isso é interessante, porque tem muita gente que diz assim, é tentado numa determinada situação e diz assim, como Deus não retirou a tentação, então, né? Então eu vou, certo? Se Deus não quisesse que eu não pecasse, Ele tinha tirado essa pessoa daqui, mas essa pessoa está aí, então agora eu não tenho culpa também, porque a providência diz assim. Eu já vi gente argumentar por aqui que parece dessa forma. Eu pequei, mas Deus também colocou aquela pessoa. Não, nós temos a obrigação, no poder de Deus, confiante, de subjugar a nossa carne. Não é porque a tentação está do nosso lado que nós agora temos desculpa ceder a ela. Nós temos que pedir graça a Deus então de subjugar a carne. O Senhor não quer me retirar a tentação? É do Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Então o Senhor me dá graça de resisti-la. Ok? Não é desculpa eu ser tentado e eu tenho que cair porque fui muito tentado, porque ninguém resiste. A gente fala assim, quem é que resiste também? José do Egito era um homem como eu e você, era um pecador como eu e você, e Deus deu graça a ele resistir. Daniel era um homem como eu e você, e Deus deu graça a ele resistir. Então ele pode dar a mesma graça a nós, ok? Então não há desculpa nesse sentido. Vamos lá? E refreio Satanás também. Deus pode colocar freios em Satanás. Satanás como diz o reformador, né? É o cachorro de Deus, né? Está na coleira do Senhor, né? O Senhor tem o diabo na coleira. Então Deus pode, Senhor, olha, Satanás tem me tentado. Paulo orou, quando lembra quando Paulo orou?
a Deus sobre o espinho na carne? Ele falou lá: afasta de mim esse espinho, mensageiro de Satanás. É verdade que no caso de Paulo, Deus não quis afastar, lembra? Não, a minha graça te basta. Deus não afastou. Mas é verdade que Deus poderia, porque Paulo orou a Deus pedindo. Era da vontade de Deus para Paulo não afastar, para Paulo. Mas pode ser para mim e para você que ele afaste. O ponto aqui não é esse, o ponto é: Paulo orou a Deus sabendo que Deus tem poder de afastar Satanás, de refrear Satanás na tentação que ele nos impõe. Ok? Então peça isso. A gente vai ver domingo que vem que Satanás tem agentes, né? Satanás tem pessoas através das quais ele nos tenta. Então são servos de Satanás. Mas por trás dessas pessoas está o próprio Satanás nos tentando. Então a gente deve orar para o Senhor: Senhor, refreia Satanás, impeça ele de me tentar. E Deus tem poder para fazer isso. Ok? Vamos lá? Caminhando aqui. Pedimos também a Deus nessa petição sexta, que abençoe os meios de graça, capacite-nos a usá-los de modo correto, para que sejamos guardados da tentação do pecado. Eu estou lendo os textos por horário, tá, irmãos? Mas os textos aqui falam de oração, de leitura da palavra. Lembra do que o salmista vai dizer aí no Salmo 119, 11? Guarda no meu coração a tua, para não? Muito bem, presbítero Marcelo, meu irmão querido. Guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. A ideia então é: Senhor, me dá bom uso dos meios de graça. Eu tenho uma Bíblia em casa, Senhor. Irmão, vocês já perceberam, meus irmãos, que quanto menos de Bíblia nós lemos, mais a tentação tem força em nós? Eu fico pensando como a gente não é cego, né? Como a gente é, como Jesus falou, né? Tardio para entender essas coisas. Elas são tão claras. Quanto menos devocional em casa, mais a tentação tem força em mim e você. Quanto mais devocional, mais força nós temos para resistir. É impressionante como isso acontece. Acontece conosco. Olha, é certo. Quanto mais a tentação tem tido força em você pode ver que menos da Bíblia você tem recorrido. Menos ela você tem lido. Menos você tem orado. Quanto mais a tentação ganha força. E quanto menos ela tem força em você, é porque você tem recorrido mais aos meios de graça. Então nos falta o quê, irmãos? Não é segredo. Os meios de graça Deus nos deu para resistir à tentação. Usemos deles. Senhor, me ajuda para entender que é por meio da tua palavra e da oração, por meio da frequência dos estudos, no culto, que são meios que Deus abençoa o seu povo, na devocional do lar, com a minha família, as minhas orações particulares. Isso me dá força contra o diabo. Então me ajuda a praticar. Está claro. Peçamos a Deus então, para que façamos o que já sabemos. Nós já sabemos. Agora Senhor, me ajuda a fazer isso. Torna os meios de graça eficientes em mim, para que eu seja guardado do pecado. Pedimos a Deus também que nos ampare, nos capacite e nos guarde de cairmos quando tentados. Senhor, se é da tua vontade que eu seja tentado, me guarde de cair. Deus pode cair, vai guardar você de cair na tentação. Então veja, Calvino vai dizer que é muito difícil que nós não sejamos tentados no mundo que jaz no maligno. É muito difícil. Você vai para a internet, é tentação. Você passa de carro, hoje não tem muito mais outdoor, né? Antigamente tinha, um pouco tempo atrás tinha muitas outdoors, né? Aí tá fazendo propaganda de colchão, tinha uma mulher seminua deitada. Você vai para colchão. Você vê de colchão, gente. Não, colchão. Pasta de dente, tem que ter uma mulher de biquíni, pasta de dente. Você vê? Então assim, é muito difícil você viver no mundo que jaz no maligno, você não está exposto à tentação. Está muito provável que você sejamos muito tentados como somos de fato. Mas não quer dizer que você e eu teremos que cair, como eu já falei. Nós podemos pedir a Deus que nos guarde de cair. Não só da tentação, mas de cair dela, se tentados. Ok? Vamos lá? Pedimos também que ao nos rendermos à tentação, o que acontece, o que pode acontecer, nós cedemos à tentação, que Deus novamente nos levante e que essa experiência seja usada para a nossa santificação. Aí que é o contrário, é o que Davi fez. Davi cedeu à tentação, caiu em tentação, mas no Salmo 51 ele ora: Senhor, renova o meu espírito, cria em mim um espírito inabalável e um coração puro. É isso que ele está pedindo.
E Deus criou. Davi nunca mais adulterou. Davi nunca mais olhou para outra mulher da maneira que ele olhou para Betseba. Porque Deus o guardou, levantou e fez com que ele aprendesse com as experiências, que foram muito duras para Davi, mas ele aprendeu. Está vendo, irmãos? Não quer dizer que se nós caímos no pecado, é o fim, está tudo perdido. Senhor, eu caí no pecado, me levanta e me faz mais santo depois do que eu passei. Ok? Agora lembra, Rosinha querida, minha irmã, não quer dizer que para aprender a gente tem que cair no pecado. Tá? Não quer dizer que para aprender a gente tem que cair, claro que não, né? O homem mais sábio que já pisou na terra foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que desceu do alto, desceu do céu, e ele nunca pecou, e ninguém sabe mais do que ele. Ok? Então já acaba com essa entendimento falacioso de que para alguém aprender tem que errar. Já viu na televisão falando isso, né? A gente aprende errando. Vai lá aprender errando, para você ver o que vai acontecer. Se você ficar vivo para aprender alguma coisa, porque tem certos erros que vão tirar a vida. Então, se você continuar vivo, quem sabe você aprenda. Gente, só nesse mundo mesmo, né, que chama o mal de bem, o bem de mal, para alguém dizer, é errando que se aprende. É claro, irmãos, que isso se aplica, por exemplo, em experiências na área científica, de tentativa, erro, claro, mas isso é a máxima para tudo. Então quer dizer que eu vou ter que me envolver com um crime para aprender a ser honesto? Claro que não. Então cuidado com essas falácias, tá? Você não precisa pecar para aprender algo, mas pecando, peça ao Senhor que você aprenda. Esse é o ponto, tá? Pedimos a Deus que nos faça vitoriosos contra os ataques de Satanás. Quantas vezes você já resistiu a Satanás? Se você é um crente, eu sei que isso já aconteceu. Quantas vezes? John Piper, ele fala nos livros dele que nós temamos em às vezes reconhecer o poder do Espírito de Deus em nós, porque muitas vezes nós já resistimos. Então essa história de que nós não temos força, que a tentação é muito difícil, que ser crente é muito difícil. No poder de Cristo nada é difícil. Lembra de Paulo? Tudo posso naquele que me fortalece. Você já resistiu ao diabo muitas vezes. Por que não de novo? Deus tem te dado poder no Espírito Santo dele. A questão não é ser difícil ou não, a questão é querer fazer isso. É outra coisa. Porque poder Deus nos deu para resistir. Lembra? Paulo diz assim, não vos sobreveio tentação que não vos fosse humana, mas juntamente com a tentação, Deus enviará força de tal maneira que a possais suportar. Paulo vai dizer isso. Então nenhuma tentação é sobre-humana. Olha só, toda tentação que nós passamos, Valéria, nós temos o poder de Deus para resistir. Todas elas. Se você e eu, se nós estamos sendo tentados em alguma coisa, nós temos poder para resistir. Ok? Vamos lá terminar? Por fim, também pedimos na sexta petição, na oração do Senhor, pela nossa redenção final e completa de todo pecado e mal. Vamos terminar com a primeira Tessalonicenses 5:23? Alguém lê, por favor. O mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo aí, Isabela Gomes, a oração? Que o Senhor nos preserve e que o nosso espírito seja preservado, sem mácula, até aquele dia de Cristo. Então, Senhor, o João Calvino, ele tem em um dos seus comentários, ele diz uma coisa impressionante. Ele diz assim, são poucos os cristãos que chegam no final da vida sem manchas. São poucos os cristãos que chegam no final da vida sem manchas na vida, sem erros que marcaram. Ele fala que isso é por conta, primeiro, do nosso velho homem, da nossa carne, que ainda habita em nós. E não como se não bastasse, nós ainda temos inimigos externos. Veja, nós temos um inimigo interno poderosíssimo, que é a nossa carne. E nós temos inimigos externos, o diabo e o mundo. Então é muita pressão. Mas certamente, irmãos, quando nós caímos em pecado, é porque nós não estamos vigiando. Porque aquele que vigia, aquele que atentamente vigia, Deus o guardará.
Deus tem poder para guardar. Eu lembra? José, Daniel. O apóstolo Paulo foi muito tentado, Deus o guardou. Eram homens como eu e você. Como a Bíblia vai dizer, né? Elias orou a Deus para que não chovesse. Elias era um homem como eu e você, disposto aos mesmos sentimentos. Mas ele orou com fé. E não choveu sobre a terra durante 3 anos. Então veja, nós podemos resistir. Deus nos agraça. E Ele pode nos conservar até o fim, sem mancha nenhuma. É claro, irmão, veja, quando eu falo de mancha, nós todos temos pecados. Mas eu falo aqui de pecados sérios, pecados graves, que trazem mancha, que marcam, podem marcar a vida da gente. Deus pode nos livrar dessas coisas e nos apresentar certamente sem mácula naquele grande dia. Então que nós busquemos ao Senhor mais nesse sentido. Senhor, preserva minha alma para aquele dia de Cristo. Que eu tenha o que apresentar naquele dia. Um pecador, verdade, mas um pecador arrependido, um pecador santificado, um pecador que buscou a santidade. O Senhor me ajude a chegar acima. E Ele fará, porque Ele é poderoso para fazer. Isabel. Tem um verso lá em Judas que eu também gosto muito, que me lembrou lá no verso 24, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços e para nos apresentar com reputação imaculado diante da sua glória. Aí diz a Ele, né? É uma doxologia, não é? No final diz, né? A Ele, versículo 25 diz, né? Vê aí, como é que está. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora, por todos os séculos. Amém. Gente, eu acho fantástico o Judas, né? Uma carta que não tem nem capítulo. Tem um final lindíssimo desse, né? Tem um final, um dos finais mais lindos da Bíblia, é o de Judas. Tá? Lembrando que esse não é o Judas, o fatídico Iscariotes, né? Esse não, né? Esse é outro Judas, né? Esse é outro Judas. Era o Judas crente verdadeiro. E um versículo, Isabela, você foi muito bem, você fez aí teologia, né? Porque é isso mesmo. Você pegou um texto e aplicou ao princípio, né? Percebeu que o princípio tem a ver com aquele texto. E é isso mesmo. Esse texto vai dizer que aquele que é poderoso para nos guardar e nos apresentar ali irrepreensíveis diante dele. É isso. Senhor, me guarda. Me guarda de pecar contra o Senhor. Me guarda de viver no pecado. Né? É óbvio, né, irmãos? Tropeços nós teremos, claro. Mas, Senhor, me guarda de viver em pecado. E me guarda das cicatrizes que o pecado geralmente traz naqueles que a Ele se entregam. Então, Senhor, me guarda, me faça santo. E Deus é poderoso para fazer. Que Deus abençoe. Amém.